somos herdeiros. E Amém. é muito maravilhoso a gente saber que o Senhor preparou de melhor. O Senhor, Ele andava com 12 discípulos e nem sempre os 12 estavam juntos. Nem sempre os 12 caminhavam com o Senhor. O nome dos 12 aparece poucas vezes. O que mais aparece são alguns entre os 12. Existiam 12. 3 subiram no monte com o Senhor, tiveram experiência maravilhosa. Só que só um deitava no colo dele. Só um estava ali tete a tete, pertinho do Senhor. A situação de fome espiritual é que vai determinar onde nós vamos chegar. Eu posso caminhar com o Senhor durante a minha vida inteira. Não significa que eu estou no colo dele. É para todos caminhar com o Senhor. Mas os que mais têm fome são os que mais vão chegar próximo a Ele. Quando eu começo a colocar barreiras na minha vida, quando eu começo a colocar empecilho para mim chegar perto do Senhor, eu não vou desfrutar do que o Senhor tem. João foi aquele que chegou, deitava no colo do Senhor. O Senhor deu revelações para ele, deu coisas maravilhosas que outros não tiveram. Então o que eu falo para vocês é assim, ó, se nós queremos ver o sobrenatural do Senhor, nós temos que pegar e se colocar como filhos e tentar buscar o máximo do Senhor, porque os dias estão maus, o mundo está em colapso. Se nós não separarmos e começarmos a olhar o que está acontecendo à nossa volta, nós vamos ter um esfriamento espiritual. E o tema do que eu quero falar com vocês hoje é sobre esfriamento espiritual. Já tem muito tempo que essa palavra tem tomado no meu coração, já tem muito tempo que nós estamos vivendo situações em que o inimigo ele tem deitado e rolado em todas as áreas. Nós vemos a situação da pandemia, o que aconteceu? Igrejas fecham, comércio fecha, muitas coisas fecham. Só que pessoas dão um jeitinho de estar próximo ao que elas gostam. Agora, buscar o Senhor é difícil, é muito difícil. E eu quero trazer uma palavra para você. Ela está em Gênesis 2:16. Se você não trouxe, não precisa, eu leio. O Senhor Jesus, o projeto da vida do homem, o projeto de Deus, era que o homem fosse feliz no paraíso com o Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor morava nos céus, e Ele tinha os anjos que o serviam, e Ele tinha os querubins, os serafins, e um dia o Senhor foi traído. O nosso Deus foi traído. Nosso Deus foi traído e Ele expulsa Satanás. O anjo caído, Ele tira o anjo caído, Ele tira ele dos céus e manda para fora. O lugar dos céus não é para pecadores. Os céus é lugar de pessoas que buscam, que temem ao Senhor, que respeitam o Senhor e que quer o Senhor. E o Senhor pegou, olhou para aquele anjo e falou, ó, você não faz mais parte. Aquele anjo ele não caiu sozinho, ele induziu uma terça parte. E ele caiu. E o Senhor, ele sentia falta e ele fez o homem. Ele sentiu a falta de ter alguém. O Senhor fez o jardim, ele fez a terra, pela palavra dele, ele criou a terra, criou o homem e ele tinha comunhão com o homem. O Senhor descia e ele deu ao homem. Falou, ó, eu vou te dar autoridade sobre tudo isso aqui. E o jardim era separado. O jardim era separado. Era o melhor lugar onde o homem pode morar. O plano do Senhor para nós é sempre o melhor. O Senhor ele não tem planos para a tua vida, planos de derrota. Sempre Deus teve planos de bênção para nós. O que Deus tem preparado para nós é coisas boas, coisas grandes. Tanto é que no céu tinha. O problema é que o coração do homem se rebelia contra Deus. E quando o coração do homem se rebelia contra Deus, Deus se afasta. E Deus descia na viração do dia e sentava. Eu fico imaginando o Senhor sentado, chamando Adão, caminhando com ele e contando coisas que hoje nós queremos de qualquer forma ouvir. Nós fazemos de tudo para ouvir a voz de Deus. Nós subimos monte, a gente desce monte,
a gente faz sacrifício, eu faço jejum, eu faço o que for necessário, porque eu quero ouvir a voz do Senhor. Só que Adão, ele tinha isso. Adão, ele tinha isso todo dia. Diz que o Senhor descia e ia na viração do dia, sentava com ele. Eu fico imaginando aquele lago e o Senhor sentado, contando mistérios para Adão. Contando coisas concernentes ao reino dos céus e fazendo parte da vida do homem. Por quê? Porque o Senhor, ele quer compartilhar. O Senhor, ele quer compartilhar as coisas dele com o homem. Ele quer trazer as coisas dele para nós. E a palavra fala em Gênesis 2,16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Olha só, o Senhor falou, ó, tudo isso aqui é seu, você pode aproveitar tudo que você quiser, só que aqui você não toque. Você não toque aqui. Não toque aqui. Existem limitações que o Senhor coloca em nossas vidas. Não pense que eu posso andar por aí fazendo o que eu quero. Eu não posso fazer isso. O Senhor, ele te coloca no mundo, mas ele te dá regras. Existem coisas que nós não podemos fazer. E lá no jardim era a mesma coisa. O Senhor estava face a face com o homem, o Senhor sentava com o homem, mas ó, esse aqui é o meu respeito, isso aqui você não pode pôr a mão. Existem limites entre nós e o Senhor. Isso você não pode. E a palavra continua: porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O dia que você fizer esse pecado, você morrerá. Queridos, olha só. Satanás, ele olhou para o homem e o que ele sentiu? Ele sentiu inveja, porque o Criador começou a ter um relacionamento com ele. Aquilo ardeu no coração de Satanás e ele falou, eu vou lá, eu não vou deixar. O que mais nos atrapalha na nossa vida, a comunhão que nós temos com Deus, é a inveja que Satanás tem de nós. Não é as pessoas. O que afasta nós de Deus é a inveja que Satanás tem, porque ele sabe que se eu começo a buscar Deus, Deus abre as portas dos céus. Eu vou conseguir. A minha vida vai mudar. A tua vida vai mudar. A partir do momento que você olha para o Senhor e começa a ter intimidade com Ele, a tua vida muda. E Satanás, ele faz o quê? Ele tem inveja. E ele usa as armas dele. Porque no dia em que delas comer, certamente morrerás. Olha só. O homem foi e comeu. O homem desobedeceu ao Senhor. O homem comeu da árvore. Ele morreu? Ele não morreu. Ele achava, eu acredito que Adão e Eva achavam, se eu comer isso aqui eu vou morrer na hora. Eles nem conheciam a morte. Eles nem conheciam. Mas a morte não veio. A morte não veio. Ele comeu e não morreu. A pior morte que tem é a morte espiritual. A partir daquele momento, o homem experimentou a morte espiritual. A partir daquele momento, o homem perde o relacionamento com Deus. Ele perde todo o relacionamento com o Senhor. A partir do momento que entra o pecado na vida do homem, o relacionamento com Deus se esfria. Eu não sinto mais... Gente, o Espírito Santo está aqui. Eu sinto a presença dele aqui. A partir do momento que eu começo a fazer coisas erradas, eu começo a me afastar do Senhor. E quem fica contente com esse Satanás? O homem não morreu. Naquele momento ele não morreu. Ele não caiu e expirou. Ele não conhecia o que era morte. Hoje, nós conhecemos a morte física. E eu quero falar com você sobre a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Satanás, ele queria que o homem ficasse na morte espiritual. A morte física já era dele. A morte física, ele já tinha ganhado. Ele precisa manter o homem hoje na morte espiritual. Porque se Satanás mantém o homem na morte espiritual, o que acontece? Ele ganha a morte eterna. O nosso maior cuidado hoje, o que nós temos que mais cuidar na nossa vida, é a morte espiritual. Nós temos que estar cada dia mais cheio do Senhor, cada dia buscar mais o Senhor, para mim não entrar nessa zona de conforto. Quando eu começo a colocar barreiras para mim buscar o Senhor, barreiras para mim acordar de madrugada, barreiras para mim não orar, o que Satanás quer? Satanás quer manter os filhos dele dentro das igrejas, essa é a verdade.
Satanás, ele quer que os filhos dele, as criaturas de Deus, vivam dentro das igrejas. Por quê? Porque se o homem for na igreja no domingo, o homem sai satisfeito. Eu paguei tudo que eu tinha que pagar. Eu saio durante a semana, eu posso levar minha vida normal. Eu posso trair, eu posso roubar, eu posso trapacear, eu posso adulterar. Mas no domingo, eu vou lá tentar... Tá errado, Deus não quer isso. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. O Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Gênesis 3, um pouquinho para frente, 3, 22, fala assim, ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Queridos, nós somos imagem e semelhança de Deus. O Senhor fez nós a mesma forma, corpo, alma e espírito. Sabemos que o bem e o mal, ora, para que não estenda sua mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amados, olha só, o Senhor muitas vezes ele fala coisas para nós, em algumas partes, que nós não entendemos. Existem os filhos do Senhor e as criaturas dele. Adão era um filho. Onde vivia Adão? Adão, ele vivia dentro do jardim. Amados, o mundo era lá fora. O mundo era do maligno. Satanás já estava na terra. Então, existia uma parte separada que era para os filhos de Deus. O Senhor, ele falou, ó, Caio, a mesma coisa que ele fez com Satanás, ele fez com o homem. A mesma coisa que ele fez com Satanás, ele fez com o homem. Falou, agora não quero mais você. E o que ele colocou? Na porta do jardim, ele colocou um querubim, colocou um anjo ali cuidando. Ó, aqui você não tem mais acesso. A partir de agora, para você entrar aqui, vai ser com sacrifício. Hoje, o homem está afastado de Deus. Naquela época, o homem ficou afastado de Deus. Por quê? O pecado. O pecado nos afasta de Deus. E o mais incrível é, o Senhor, ele cuida do que é dele, ele zela do que é dele, ele colocou anjos. Se o homem não tivesse pecado, ele estava até hoje lá dentro do jardim. Existia a terra, mas ele estava num lugar reservado. O céu está lá, o céu está prontinho. O céu está prontinho para nós. Gênesis 3:10 fala assim, ó. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu. Peraí, a partir do pecado o homem sentiu a presença de Deus. Se você hoje lê a Bíblia, se você ora e não sente nada, nós estamos nus. Nós precisamos nos vestir com a palavra. O homem, ele sentiu na hora o esfriamento espiritual. O esfriamento espiritual é muito fácil de ser sentido. A partir do momento que eu não quero mais as coisas do Senhor, a partir do momento que as coisas do Senhor não chamam mais minha atenção, eu estou nu diante do Senhor, eu tenho vergonha, eu me afasto dele. E eu não posso fazer isso. Eu não posso me afastar. Eu tenho que ser uma pessoa que incendeia pessoas. Eu tenho que ser algo novo, coisa diferente. Aonde eu falo, as pessoas têm que ver a presença do Senhor. E isso não é para mim, é para todos nós. Nós temos que ser agentes de milagre do Senhor. E a palavra fala assim, Adão, ele falou assim, mas no dia que eu morrer, no dia que eu comer, eu vou morrer? Não. Adão viveu 930 anos. 930 anos. Ele não comeu a fruta e morreu. Mas ele teve uma morte espiritual durante 930 anos. E ali abriu a porta para o pecado. Os filhos dele começou, Caim matou Abel, começou toda coisa errada. Eu fico imaginando como que não foi a vida daquele homem. Os filhos acusando ele, ó, eu estou vivendo isso aqui, é porque você pecou lá atrás. Eu estou comendo o fruto do seu pecado. Nós temos que entender que as nossas gerações não podem comer o fruto do nosso pecado.
Nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho que eles vão andar. Nós temos que ensinar os nossos discípulos aonde eles vão andar. Os nossos filhos espirituais, eles têm que olhar para nós e ver exemplo. Nós temos que ser exemplo. Adão e Eva não foi exemplo. Eles fizeram coisa errada. Como que está a nossa vida hoje? Agora é a hora, muitas vezes, nós refletirmos. Será que eu estou passando por uma fase de esfriamento espiritual? Será que o inimigo tem me induzido, tem me levado ao esfriamento espiritual? Será que ele está fazendo de tudo para que eu tenha morte espiritual? O inimigo, ele não se preocupa com os que estão no mundo. Os que estão no mundo já são deles. Ele se preocupa com os que estão tentando buscar Deus. Ele se preocupa com os que estão dentro da igreja. Aqueles que levantam e buscam a palavra e tentam ler a palavra. Esses é que o inimigo se levanta. Não pensa que você vai se levantar e você vai buscar Deus e está tudo bem. Se estiver tudo bem, tem coisa errada. Se estiver tudo bem, você não está ouvindo a voz do Senhor. Os tropeços têm que vir, as coisas têm que vir. O Senhor Jesus, ele falou. Nós vamos passar por dias ruins. E isso, quando nós estivermos passando por essa situação, opa, eu não estou em morte espiritual. Eu não estou em morte espiritual. Morte física. Quando o homem morre fisicamente, o corpo morre, a alma e o espírito vão para o Senhor. Eles vão para o lar eterno. Eu quero relembrar com vocês Lucas 16. 16, 22. Dezesseis, 22 fala sobre Rico e Lázaro. Todos conhecem a história. Fala assim, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. Dois lugares diferentes. Dois lugares diferentes. Um foi para um lugar e outro foi para outro. O mendigo morreu, foi levado pelos anjos. Queridos, quando nós vivemos uma vida não em morte espiritual, nós vivemos uma vida para Deus, quando o teu corpo físico morre, a tua alma e o teu espírito vai para o Senhor. Vai direto para o Senhor. Mas aqueles que fazem coisas erradas, que não andam diante do Senhor, que vivem fazendo erros na terra, ele foi sepultado. Ele vai aguardar o julgamento. O que nós temos que tomar cuidado, que essa morte física, ninguém vai deixar de passar por ela. Poucos homens não passou por essa morte. Se não me engano, só dois. Elias e Enoque não passou pela morte física. O resto todos vão passar. Você pode ter certeza, passar pela morte física você vai passar. Agora, o que vai acontecer após a morte física é o que você tem que buscar. Então, se eu estou aqui, eu preciso estar cada dia mais perto do Senhor, para que após essa morte física, eu não venha padecer, eu não venha esperar o julgamento do Senhor. A palavra fala que o rico e Lázaro, durante a vida dele toda, ele comia das migalhas que caía do seu Senhor. E o rico, ele sempre ia lá, ele se aproveitava do melhor, ele tinha servos, ele colheu na terra o que havia de melhor. Tudo que tinha de melhor aquele homem tinha. Tudo que tinha de melhor ele podia experimentar. A coisa mais difícil, amados, a coisa mais difícil é você pegar, a palavra fala que é muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Por quê? Porque o rico tem tudo. O rico tem tudo. A pessoa que tem posses, ela busca na força do dinheiro dela. Mamon está dentro da vida dela. O dinheiro é tudo para ela. Para que ela precisa de Deus, sendo que ela tem tudo? Ela não precisa de Deus. E a palavra fala que esse homem rico, ele tinha tudo. Em terra, ele fazia do bom e do melhor. Deus não era nada para ele. Deus não era nada. Para quê? Qual que é a necessidade? Se eu preciso de médico, ele podia pagar os melhores. Para que enfrentar a fila do SUS? Para que se humilhar? Não precisava. Para que se submeter a alguém? Ele não precisava fazer isso.
Ele não precisava fazer isso. E chegou o dia da morte. E os anjos levaram o mendigo até o Senhor. Quando ele chegou lá, quem que abraçou ele? Lázaro. Lázaro estava lá, abraçando. Vem cá, entra. Por quê? Com certeza ele não tinha bens, ele não tinha posse, mas por onde ele andava, ele falava da palavra. Ele pregava o Senhor, ele mostrava, mas ele não tinha bens. O linguajar dele era diferente. O homem que tem posses, ele anda por cima. Ele anda por cima, o linguajar dele é diferente. É diferente. Quando esse homem morreu, ele olhou, ele falou assim, ó, Senhor, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo. Gente, a morte eterna, ela é tão complicada. Ele queria simplesmente que molhasse a ponta do dedo para que ele resfriasse a ponta da língua. A ponta da língua. Ele queria uma gota de água, uma gota. Isso é o tormento eterno. Esse tem que ser o nosso maior medo. É o que vai acontecer se eu não agradar o Senhor para buscar o reino dos céus. A morte eterna, Apocalipse 21, 7, fala assim, ó. Quem vencer, Apocalipse 21, 7 e 8. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre. E essa é a segunda morte. A segunda morte é terrível. A segunda morte é terrível. Você não tem ideia o que é a segunda morte. A segunda morte é o que esse rico estava vivendo. A segunda morte, ela não vai ter fim. Certa pessoa fez uma comparação entre a segunda morte e a eternidade, porque a pessoa que herdar a segunda morte, ela vai ficar eternamente naquele lago. E Satanás vai estar ali atormentando. Lázaro fala que ele não tinha, o rico fala que ele não tinha descanso, ele não conseguia descansar, porque o peso era muito grande. Satanás atormentava ele dia e noite, e a quentura do lugar era muito grande. Esse pregador, ele comentou que a eternidade é comparada a uma montanha muito grande. E vem um beija-flor, e ele dá uma bicadinha. De 1000 em 1000 anos ele vem dar uma bicadinha. E ele vai bicando sobre essa montanha, até essa montanha se consumir toda. Aí, quando ela está lá embaixo, ela se renova. E essa eternidade nunca tem fim. Ou seja, cada 1000 anos vem esse beija-flor, dá 2 bicadinhas na árvore, na montanha, e vai embora. E a pessoa que está ali, no fogo, está esperando aquilo ali se acabar para ela tentar sair. Passa mais um tempo, passa mais 1000 anos, ele vem mais dar 2 bicadinhas e vai embora. E a pessoa está lá sendo consumida. Amados, o fogo eterno é um lugar que nós não queremos ir. A gente não pode nem pensar em ir para lá. Nem pensar em ir para lá. Mas nós temos que entender que quando o Senhor fez o homem, Ele não fez para o homem herdar isso. Deus, Ele queria que o homem herdasse os melhores lugares. Deus, Ele quer que você tenha o melhor. Ele fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar de todo o coração, mesmo assim eu vou ouvir dos céus. Ele vai ouvir. Quantas vezes você não olha para o Senhor e fala, Senhor, eu preciso disso aqui, e você clama, e você mostra sede para o Senhor, acontece o milagre. Quantas vezes? O problema é que nós não se firmamos no Senhor, nós não entregamos de coração, eu vou deixar todas essas coisas erradas. E o Senhor olhou para o homem e falou assim, peraí, agora ele está debaixo da lei. A partir do momento que ele saiu do Éden, ele saiu do jardim, o homem, para poder ter comunhão com o Senhor, ele tinha que se sujeitar à lei. E a lei era pesada demais. 625 mandamentos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode comer carne, não pode isso, não pode aquilo. 625 leis. Era um peso tremendo para o homem. E detalhe, o Senhor não falava com todo mundo. O Senhor nunca falou, antes do Senhor Jesus, Deus nunca falou com todo mundo. Ele usava o profeta. Amados, o homem tinha que ir
diante do Senhor, eu fazia pecado, eu tinha que ir diante do profeta, do sacerdote. Ó, eu pequei, eu adulterei, eu fiz isso. Agora você pega uma novilha, vai lá sem defeito, nós vamos pagar teu pecado. Pega a novilha e corta o pescocinho dela. Eu vou servir o holocausto ao Senhor para pagar o meu pecado. Era assim. Todas as vezes que o homem sentia desejo de estar perto do Senhor, ele tinha que oferecer alguma coisa. Ele tinha que dar alguma coisa. Deus olhou e falou assim, não quero mais isso. Eu não quero mais isso. A situação do homem, chegar até outro homem e se confessar, o Senhor falou, eu não quero mais isso. Eu não preciso disso. Eu preciso trazer a salvação na terra. O Senhor trouxe quem? Eu preciso levar o meu filho. Preciso levar o meu filho. Eu vou dar esperança. Eu vou dar esperança. Lá atrás o Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas está feito, é minha imagem e semelhança. Agora eu vou dar esperança para ele. Agora eu vou dar esperança. E ele trouxe o Senhor Jesus. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Deus, ele deu o único filho, o que ele tinha mais precioso, para pagar os nossos pecados. Para a gente não precisar mais ir lá e sacrificar. E o sacrifício não era simples. Para mim, entrar no local onde eu tinha que levar o meu sacrifício, eu tinha que chegar ao sacerdote, contar o meu pecado, ele ia analisar o meu pecado, ele ia ser como se fosse um juiz, ele ia analisar o meu pecado, ele ia falar, eu quero 3 pombinhas, 2 pombinhas, um cachorro, o teu melhor. Ele queria o teu melhor. Por isso que muitas vezes, naquela época, o Senhor Jesus entrou dentro daquela sinagoga, que estavam vendendo animais. Naquela época, poucas pessoas entendem o que aconteceu lá. Eles estavam querendo vender salvação. Eles estavam querendo vender. Ou seja, ficava barraquinhas de animais, a pessoa ia até o sacerdote, você traz um animal. Ele chegava lá, em vez dele pegar o que ele amava, o homem queria trapacear. Ao invés dele pegar o animal de estimação, que era isso que Deus queria, o que ele fazia? Ele ia lá na barraquinha, você tem? É novinho? É, tá imperfeito? Quanto que é? Tanto. Então, ó, eu levo agora. Agora eu pago o meu pecado. Ele não estava pagando, ele estava se enganando. Quando Jesus viu aquilo lá, o coração dele ardeu. Ele falou, como assim? Vocês estão vendendo salvação? Está errado. Vocês estão vendendo as coisas. E ele acabou com tudo aquilo ali. Que nós temos que entender assim, ó. O Senhor veio. Ele deu a vida dele por nós. Hebreus 2:9 fala assim, ó. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Olha só, por um único homem entrou todo o pecado no mundo. Por um único homem o pecado entrou. Mas também por um único homem o pecado sai. O pecado sai por um único homem. O que nós precisamos? Entender e reconhecer o Senhor Jesus Cristo. João 5:25 fala assim, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha só. E agora é, em que ouvirão e verão. Aqui ele está falando assim, ó, não é para vocês esperar lá na frente, é agora, é hoje. A palavra é para hoje. Ele está falando para nós sairmos da zona de conforto. Ele está falando assim, ó, a morte espiritual não é para vocês viver. A hora é agora. Em verdade vos digo que vem a hora, e é agora. É agora a hora. Os que ouvirem viverão. Se vocês têm ouvido, se nós temos ouvido para ouvir a palavra do Senhor, nós vamos viver. Não tinha ninguém morto. Aqui ele estava falando, não tinha ninguém morto lá. Ele estava falando assim, ó, se você ouvir agora, você vai viver. O inimigo quer que você tenha uma religião e que fique dentro da igreja.
O maior desejo de Satanás é manter o homem dentro da igreja. Porque se o homem mantém dentro da igreja, o homem se mantém dentro de uma denominação, ele acha que está tudo bem. Ele acha que ele não precisa fazer mais nada. João 10:10 fala assim, ó, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O que o inimigo faz é roubar, matar e destruir. É só isso que ele faz. Efésios 2:1 fala assim, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha só, nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Ofensas e pecados nos deixam mortos espiritualmente. Se nós quisermos viver, nós temos que mudar o nosso linguajar, a nossa forma que nós tratamos os nossos negócios, as nossas coisas. E em que noutro tempo andaste, segundo o curso desse mundo. Olha só, em outro tempo você era outra pessoa. Agora, a partir do momento que você conheceu a Cristo, você está vivendo uma nova vida. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha só, Satanás, ele está operando no mundo. Só que agora você já não anda mais segundo aquilo ali. Ele não está mais agora te induzindo a fazer erros. Agora foi descortinado. A partir do momento que o véu se rasgou, você tem acesso direto. Agora eu não preciso mais ir lá, chegar no sacerdote e confessar o meu pecado. Eu não preciso confessar pecado para homens, eu preciso confessar pecado para Deus. Agora foi aberto o caminho está aberto. O problema é que nós colocamos a barreira nesse caminho. Nós colocamos aquela separação. Nós queremos voltar lá no tempo da lei, onde eu só podia entrar até o santo. O santo dos santos era só para o sacerdote. O sumo sacerdote. O santo dos santos era só para o sumo sacerdote. O véu se rasgou. Agora eu posso ir direto, eu não tenho intermediário na minha vida. Eu não tenho intermediário, eu tenho acesso direto. O Espírito Santo antigamente não estava na terra. O Senhor deu o Espírito Santo para nós. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Simplesmente chamar Ele, pedir para Ele vir habitar, pedir para Ele entrar dentro do teu coração. Como que eu sei se eu estou morto espiritualmente? Você se pergunta, eu estou vivendo em toda essa confusão, como eu sei se eu estou morto espiritualmente? Qual que é o sintoma que eu sei se eu estou morto espiritualmente? Qual que é o diagnóstico da minha vida que me mostra se eu estou andando com o Senhor ou se eu estou morto espiritualmente? Eu já me fiz essa pergunta. Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor quer? Eu estou andando da forma que o Senhor quer? Gente, é muito difícil. Paulo falou assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse é fácil demais. Esse eu faço toda hora. Esse eu faço toda hora. Como que eu sei? Como que eu sei se quando eu morrer, o meu espírito vai para Abraão? Ele vai me receber? Deus vai me receber? Ou Satanás vai me levar? Como que eu sei? Como que eu sei? Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Mas como eu sei que o Espírito está dentro de mim? Como que eu sei? É muito fácil. É muito fácil. Qual que é o fruto do Espírito? Porque não recebestes o espírito de escravidão. Nós não podemos viver na escravidão que era lá atrás. Você é uma nova criatura. Para outra vez, olha só, há uma separação. Para outra vez viverdes em temor. Aquele povo, antes do Senhor vir, aquele povo vivia em temor. Não podia fazer nada. Era muito difícil ter certeza da salvação. Tanto é que o povo se corrompia, porque não conseguia. Agora, porque não recebestes o espírito de escravidão. Eu não estou mais escravo naquela monte de lei. Hoje eu vivo pela graça. Hoje eu vivo pela graça.
para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Nós recebemos o espírito por adoção. Por adoção. E o mesmo espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Quando eu te pergunto, você é filho de Deus, e você está na dúvida, você está morto espiritualmente. Quando eu te pergunto, você é filho de Deus? Eu sou. Por quê? O Espírito confirmou. Eu não consigo mentir. E aí, nós vamos olhar pelos frutos. Peraí, eu olho para minha irmã. Qual que é o fruto que ela tem? Ah, ela anda com roupinha curta, querendo mostrar tudo. O palavreado dela é péssimo. Ela só anda com coisa errada, ela faz coisa errada. Mas no domingo ela tá bonitinha. E daí? Será que ela tá morta espiritualmente? Não sei. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros, e também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. E é certo de que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, se eu padeço por Ele, eu vou ser glorificado com Ele. A certeza na tua vida tem que ser que você é filho de Deus. Eu não sou servo de Deus, eu sou filho de Deus. O pai, ele compartilha com os filhos as melhores coisas. Eu não entrego para os meus funcionários as mesmas coisas que eu entrego para minhas filhas. Para minhas filhas eu dou o de melhor. Para os nossos filhos você dá o de melhor. Para os servos, nós contamos algumas coisas. Eu conto tudo para elas. Elas sabem quanto eu tenho no banco. Elas sabem, elas pegam meu cartão, elas fazem o que elas querem. Por quê? Porque são filhas. O servo, ele nem põe a mão na minha carteira. Né? Gálatas 5:20 fala dos frutos do Espírito. Amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Se eu não tenho domínio próprio, qualquer coisa me explode, eu preciso de tratamento. Eu preciso buscar mais o Senhor. Preciso buscar mais. Efésios 2:8 fala assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorifique. Olha só, não tem o que você faça na sua vida que você vai herdar a salvação. Você pode imaginar que você vai fazer qualquer coisa, doar a cesta básica, ajudar o irmão, isso você vai ganhar galardão. Se você não aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, olhar aquilo que Ele fez na cruz, é a única forma que você tem de se aproximar do Senhor. É a única forma que você tem de ganhar a vida eterna. Se você não fizer isso, você não vai ganhar a vida eterna. Não vai ganhar a vida eterna. Não estar morto espiritualmente é aceitar que o corpo e o sangue de Cristo, todo o sacrifício que Ele fez por nós, foi inválido. Estar morto espiritualmente é quando você olha para a cruz e não sente nada. Quando você olha para Cristo e não sente nada. Quando você vê o que Ele fez e aquilo dói no teu coração. Saber que os teus pecados Ele não precisava. Ele morreu pelos nossos pecados. Em Apocalipse 3:20 fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está à porta. Hoje Ele está batendo em portas aqui. O Senhor está batendo na porta do nosso coração todos os dias. Satanás, ele arromba as portas. Ele é o ladrão. Ele não pede permissão para entrar. Ele olha o teu erro, ele olha os nossos erros e aproveita a oportunidade e entra. O Senhor não. O Senhor é gentil, Ele bate. Posso entrar? Você fala, não, agora não. Eu vou viver mais um pouquinho aqui. Lá no final da minha vida, eu vou pensar se eu deixo. Deixa eu me preocupar com as minhas coisas. Eu estou preocupado ainda com a minha faculdade. Eu não tenho tempo de ir na igreja. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu não tenho tempo para o Senhor agora.
20 minutos de Bíblia para mim é muita coisa. Espera mais um pouquinho. Deixa eu chegar nos meus 70 anos. A hora que eu estiver nos meus 70, porque fala que buscar o Senhor, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso andar com meus amigos, eu não posso ter churrasquinho, eu não posso falar os palavrão. Espera um pouquinho, continua aí sentado na beira da porta, que daqui a pouco eu volto. Olha só, tem muitas pessoas morrendo. Pode ser que não dá tempo. Pode ser que não tenhamos esse daqui a pouquinho. A palavra não fala. O Senhor falou assim, ó, não compete ao homem saber tempos. Nós não sabemos o que vai ser amanhã de nós. Eu queria agora falar para vocês o seguinte. O Senhor Jesus, Ele deu a vida dele por nós. Ele não colocou empecilho algum para nós buscarmos Ele. Ele nunca colocou empecilho. E muitas vezes nós vivemos num sistema religioso que nos impede de buscar o Senhor. O sistema que o homem criou é um sistema demoníaco, onde o homem, para buscar o Senhor, ele tem que fazer um monte de coisa. A palavra fala que pela graça eu sou salvo. Meu único esforço é olhar para Cristo naquela cruz e falar, ó, tá pago. É só isso que eu preciso. O homem fala, não, para você ser batizado, você precisa estar casada. O homem está sendo usado por Satanás. A igreja que faz isso está sendo usada por Satanás. Para você tomar a ceia, você precisa ser batizado. Está errado. É errado isso. Eu queria ler com vocês Atos 8:26. A palavra fala assim, ó. E o anjo do Senhor... 8:26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce para Jerusalém, de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou e foi. O Filipe, o anjo do Senhor falou, Filipe, desce para aquele lugar, e não falou o que era para ele fazer. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta a esse carro. E correndo, queridos, eu fico imaginando Filipe, o cavalo de boi aqui e Felipe correndo do lado. E o homem sentado lendo a Bíblia, a hora que eu olho assim, o cara está aqui correndo do lado. E o cara lendo, e ele olhando assim, e Felipe do lado, correndo. E ele disse, chega-te e ajunta esse carro. E correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse, entendeste tu o que lê? Eu fico imaginando o esforço para fazer. Olha só, ouvir a voz do Espírito Santo é tão incrível que ele não media esforço para atender o que o Espírito Santo falou. O carro estava indo, ele começou a correr do lado. Eu acredito que devia ter cavaleiro, devia ter pessoas em volta. Ele ouviu e o foco era tão grande que ele desligou de todo mundo e começou a ouvir o que o cara estava lendo dentro do carro. Eu acredito que era uma carruagem fechada. E ele ouvindo o que o cara estava lendo. O que o eunuco estava lendo. E ele perguntou, você está entendendo o que você está lendo aí? Uhum. Cavalo faz barulho. Não devia ser um cavalo, não devia ser dois. O Espírito Santo revela. O Espírito Santo fala. E ele disse, como eu posso entender se alguém não me ensinar? Como é que eu vou entender? Eu estou sozinho. E rogou a Felipe que subisse com ele e assentasse. E ele subiu. O lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca.
ele revelou a Cristo. Ele começou a falar do que aconteceu lá atrás. Ele falou, ó, isso que você está lendo aí foi o que aconteceu esses dias. Porque Felipe estava fugindo. Felipe foi ordenado a diaconato. Ele estava fugindo. E ele falou, ó, o que você está lendo aí é o que aconteceu há pouquinho. O nosso Senhor lá foi morto por nós. E essa aí é uma profecia lá atrás, se cumpriu agora, esses dias ali. 33. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contara a sua geração, porque a sua vida era tirada da terra. E respondeu o eunuco a Felipe e disse, rogo-te que me dizes, isto é profeta? Isto é o profeta. A si mesmo ou de outro? Ele falou, ó, isso é um profeta ou é de outro? Está falando. Então Felipe, abrindo a boca, começando na escritura, lhes anunciou a Jesus. E indo eles no caminho, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe, é lícito, se crês de todo o coração? E ele respondeu, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Só daí. Olha só, o Espírito Santo mandou ele, vai até lá. Por quê? Era uma vida que precisava ser salva. O Espírito Santo não falou assim, ó, vai lá, vai até aquele eunuco, apresenta Cristo, fala para ele que ele vai ter que participar de uma igreja, fala para ele que ele vai ter que participar 20 semanas para conhecer as doutrinas da igreja. Se ele aprovar durante essas 20 semanas a doutrina da igreja, aí ele pode aceitar Cristo. Só que se ele não aprovar isso aqui, não quiser isso aqui, ele não pode aceitar Cristo, ele não vai poder ser batizado. Ou, eu vou fazer a ceia, se você não aceitou toda essa doutrina de homem, você não pode tomar a ceia. Então nós temos que entender que o caminho foi aberto. Nós não podemos colocar impedimento. Ó, você só pode ser batizado, Sara, se você aceitar toda essa doutrina, mas você tem que casar. Você tem que trazer aqui na igreja a tua certidão de casamento. Mas peraí, o que vale mais? É minha salvação com Cristo, que é individual? Ou é toda essa ritual da terra? Não. Ele não olhou. Ele olhou e falou assim, ó, tem uma poça d'água aqui. Eu só preciso pegar e jogar um pouquinho na tua cabeça. Porque fluirão rios de água viva de dentro de você. E o Espírito Santo vai entrar dentro de você. Era só isso que precisava. Nós não precisamos fazer nada. Você crê? Eu creio. Está batizado. Acabou. Eu preciso aceitar. Quando eu aceito aquilo, eu não consigo viver em pecado. Eu criei uma aliança com o Senhor. O batizar simplesmente é entrar seco e sair molhado. Se nada mudou na minha vida. Se eu não tiver mudança, eu faço uma aliança agora, eu só entrei seco e saí molhado, não mudou nada. O Senhor falou assim, ó, se você comer da fruta, você vai morrer. Mas ele não morreu. Ele não morreu. Ele morreu espiritualmente. A partir do momento que eu entro no batismo, eu tenho que levantar uma nova pessoa. Eu não posso primeiro ser uma nova pessoa para depois lá batizar. Eu vou em pecado lá para me levantar e falar, ó, agora eu assumi um compromisso com Cristo. Agora eu levantei um novo homem. Eu não posso ir lá ajeitar a minha vida. Amor, vamos casar que eu vou batizar amanhã. Eu não posso fazer isso. Se Deus ainda não confirmou, se não aconteceu, eu vou do jeito que eu estou. Eu vou diante do Senhor do jeito que eu estou. Eu batizo e agora o Espírito Santo entrou. Quem que confirma se eu estou morto espiritualmente? É o Espírito Santo. Agora ele habita dentro de mim. Por quê? Ele vem junto comigo, ele vem dentro de mim, ele vem sobre mim. São 3 formas que o Espírito Santo age. A hora que eu entrei, ele já veio dentro de mim. E agora eu olho para ela e falo, amor, nós precisamos casar. Perante o Senhor nós estamos errados. Agora nós precisamos. Estou em fornicação? Peraí, ó. Calma. Sai daqui. Eu alinhei a minha vida. Agora eu sou uma nova pessoa. Agora eu preciso casar. Agora eu não posso sair com um, com o outro. Agora é nova vida. Mas o que eu preciso? Aceitar o Senhor. A hora que eu aceito e largo tudo isso de lado, esse peso, essa lei, porque essas coisas vêm vindo, sabe de onde? Da lei. Dos 625 leis lá, algumas o homem arrastou. Algumas o homem arrastou e entrou dentro da igreja e começa a colocar peso. E aí nos afasta do Senhor.
Amados, agora é o momento que mais importante para nós, é o momento que nós nos entregamos diante do Senhor. É o momento que nós olhamos para o Senhor, nós reconhecemos o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. E Ele fala para nós assim, ó, a única coisa que Ele fala, examine o homem a si mesmo. Eu preciso agora fazer uma autoanálise na minha vida. Por quê? Porque se o homem não faz uma autoanálise, ele come juízo para si. A única coisa que Paulo fala aos Coríntios é assim, ó, examine o homem. Porque a igreja de Coríntios, no momento da ceia, Coríntios 11, se fazia uma festa muito grande, era um banquete muito grande, e as pessoas iam para a igreja, e elas não iam só para cear, elas iam para comer, e comer com vontade, e beber, e se embriagar, porque achava que aquilo era festa. E Paulo começou a repreender o povo, vocês não devem fazer isso. No momento que eu saio da minha casa, eu como dentro da minha casa, porque aqui eu vou participar simplesmente para lembrar o sacrifício que foi feito na cruz. E o Senhor falou assim, ó, todas as vezes que você fizer, faz em memória de mim. Lembra do que eu fiz. Lembra que se você está fazendo, é porque você tem um motivo. E agora é hora de você pensar. É hora de você analisar. Eu não posso levar julgo para dentro de mim. Eu não posso comprar problema para mim. Eu tenho que comprar vida. Então, eu tenho que fazer uma autoanálise na minha vida. Eu tenho que começar a pensar, Senhor, onde eu errei? O que eu errei? Todos nós somos pecadores. O Senhor, Ele reconhece que nós somos pecadores. E a partir do momento que eu peço perdão, eu vou me acertar com meu irmão e eu volto, eu sou uma nova pessoa, porque eu vivo pela graça. E agora eu queria dar um tempinho para você fazer essa autoanálise. Vamos nos colocar de joelho. Primeiro, coloca diante do Senhor tudo aquilo que possa estar te separando de Deus. Eu sei que muitas coisas nos separam de Deus, muitas coisas. Mas assim, ó, pela graça nós somos salvos. Eu não faço nada por merecer. Tudo que eu faço vai dar errado. Mas quando eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço o meu erro, o Senhor, Ele é fiel e justo e Ele vem e perdoa. E toda a legalidade que Satanás quer tomar por nós, tomar para agir sobre a nossa vida, cai por terra. Então o que nós precisamos? Agora é a hora de nós nos derramarmos diante do Senhor. Você faça da forma que você quiser. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Vamos pedir perdão e depois nós vamos participar.
Comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce dos céus, para que aquele que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce dos céus. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amado Senhor, naquela noite, Ele pegou o pão, partiu, Ele disse: comam em memória de mim. Esse é o meu corpo. Vamos fazer da mesma forma. Vamos recordar tudo aquilo que Ele fez por nós.
Comemos o pão. E faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Da mesma forma, ele pegou o cálice, bebeu e falou: esse é o meu sangue que é derramado por vós. Bebei dele todo. Bebemos também. Papai, queremos te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, se estamos aqui hoje, Senhor, é para agradecer, papai, relembrar tudo aquilo que o Senhor fez. Deus, eu te peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, muda, Senhor, o nosso coração. Eu quero, papai, hoje, refazer uma aliança contigo, Senhor. Pai, sabemos que somos pecadores, Senhor, que erramos todos os dias. Pai, mas aquele sangue que foi pago naquela cruz, papai, nos dá esperança, Senhor, de uma vida melhor. Senhor Jesus, renova a aliança conosco, papai. Nos dá uma oportunidade nova. Eu te peço, papai, que seja apagado, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor. E que acima de tudo, meu Deus, escreva, Senhor Espírito Santo, o nosso nome no livro da vida. Espírito Santo, eu quero te pedir agora, faça o que for necessário, mas não deixe, Senhor, que o nosso nome seja apagado do livro da vida. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos permissão, Senhor, para adentrar o Santo dos Santos, Senhor. Pai, a tua presença, Pai, nos basta. Pai, enche-nos, ó Pai, com a tua presença. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor faz. A palavra fala que houve festa. Houve festa. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor faz. Amados, se você hoje sentiu no coração de fazer uma... Se você sentiu no coração